Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Esta exortação ao término desta perícope do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dá o tom da nossa caminhada espiritual. Ficar vigiando, ficar vigilantes, atentos, pois não sabemos qual será o dia nem a hora. No início da liturgia eu dizia que somos peregrinos, caminhamos nas estradas deste mundo rumo ao céu. Enquanto caminhantes, nós devemos ter sempre presente uma origem e um fim. A origem que nos é comum é certamente o Senhor. Dele viemos e para ele somos convidados a voltar. Agora, esse retorno é muito da liberdade de cada homem e de cada mulher. Se viemos de Deus como cremos que viemos, e a fé da igreja nos atesta isto, ou seja, nós cremos que a nossa origem é Deus, Deus nos atrai e quer que nós voltemos para Ele. Contudo, nós temos aí o mistério da liberdade, liberdade esta que pode nos ajudar a voltar ou não para o Senhor. Isso quer dizer que nós devemos nos tornar cooperadores dessa atração para viver em Deus, com Deus e por Deus. Daí ser necessário estar sempre próximo, sempre muito atento a esta realidade, a esta novidade. O Senhor nos fez, o Senhor nos salvou, o Senhor nos quer de volta com Ele. Mas então é preciso que cooperemos. Nesse sentido, então, a vigilância, a atenção, porque nós não sabemos, e ainda bem que nós não sabemos. Já pensou? Se soubéssemos dia e hora, iríamos, me desculpe a expressão, colocar o pé na jaca e no último instante, agora sim, vamos rejeitar a minha vida. Só que Deus não trabalha assim. Isso quer dizer que nós precisamos, tendo a clareza da origem,
procurar condizer com a origem e com o fim, e ter uma vida de fato digna, uma vida em conformidade com a nossa origem e com o fim para o qual nós tendemos. Nesse sentido, então, nós podemos, nessa nossa espera, cansar, nós podemos, às vezes, desviar, cair, cochilar, dormir, não é verdade? E aí, quando o Senhor voltar, como estaremos? Por isso, a imagem de uma festa de casamento, onde as pessoas, no caso 10 mulheres, estão postas cada uma com um óleo, uma lâmpada com óleo. Esse óleo vai se consumindo à medida que o tempo vai passando e deve ter uma reposição deste óleo para que a lâmpada continue sempre na sua missão de iluminar. O que acontece é que entre as 10 mulheres, 5 eram previdentes, 5 imprevidentes. As que eram previdentes estavam atentas, levaram consigo uma porção a mais de óleo para que não lhe faltasse luz. As imprevidentes deram de ombro e disseram: bom, vamos ver o que vai dar. Essas 10 mulheres não significam mulheres apenas, significa todo ser humano. Todo homem, toda mulher, podemos ser previdentes ou imprevidentes. O Catecismo da Igreja diz, na primeira parte, que Deus nos sustenta com a sua providência. Ele é a causa primeira de tudo o que acontece. Mas existem as causas segundas, ou seja, nós somos convidados a cooperar com a providência de Deus, porque nós somos inteligentes, nós somos criativos, nós somos inventivos, nós somos pessoas com capacidades e temos sim que nos colocar à frente, na vanguarda, realizar, cooperar. Isso nos faz entender que sim, nós podemos cooperar com a providência de Deus agindo no mundo. E por isso mesmo, temos que trazer sempre conosco essa porção a mais. E que porção a mais de óleo é essa? É sobretudo, no resumo, o amor. São João da Cruz vai dizer que no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Podemos dizer sobre a roupa, podemos dizer sobre os boletos pagos, e devem ser pagos mesmo. Podemos falar sobre a fidelidade a isso, aquilo, outro. Todas essas coisas, no fundo, são traduzidas pelo amor. Se muito amamos, muito óleo teremos em nosso pote, em nossa jarra, em nossa vasilha. Mas se pouco amamos... E o interessante é que o texto do Evangelho diz que cada um responde por si. No momento em que as 10 estavam reunidas, as 10 cochilaram, as 10 acordaram, 5 tinham uma porção a mais, outras não. As que não tinham foram a elas e disseram: ajude-nos. Ajude-nos também dividindo o óleo. Elas disseram: não, porque pode ser pouco para nós e para vocês. Isso nos faz entender aquilo que está também na primeira parte do catecismo. Eu creio, nós cremos. Ou seja, a minha fé pessoal conta. Eu tenho que fazer uma adesão pessoal e pessoalmente me preparar, tornar-me vigilante, atento. Isso dentro de uma comunidade. E nos faz entender que ninguém se salvará sozinho. Nós somos salvos num coletivo, numa comunidade, mas nessa comunidade nós não podemos ser isentados de nossa responsabilidade. O outro não pode me carregar. Por exemplo, eu costumo pecar nesse sentido, mas minha mãe, que reza muito, então eu estou confiado na oração da minha mãe, de que eu vou... Não. Cada qual com seu cada qual. É lógico que nós podemos ajudar uns aos outros, rezar uns pelos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, isso sem dúvida alguma, sobretudo a partir da palavra de Deus e sempre na caridade fraterna.
Ninguém pode ir ao outro como um juiz impiedoso. Ninguém pode ir ao outro como um inquisidor. Ninguém pode ir ao outro como alguém superior que nunca fez nada de errado. Não. Sempre na caridade. Dizer, meu irmão, minha irmã, será que se for assim, se for assado, não seria melhor? Não seria mais proveitoso para a sua vida deixar isso, aquilo, outro? E aí a pessoa, no alto da sua maturidade, da sua consciência, vai dizer, é verdade, eu tenho que mudar de vida. Agora, não mudo de vida confiando nos outros, que os outros vai fazer por mim, não. Muito importante, o eu creio dentro, em comunhão com o nós cremos. E como é que nós vamos fazer isso? Crendo na graça de Deus, obviamente, e crendo que Deus nos dá as condições necessárias para nós crescermos e amadurecermos. Sobretudo, é bom lembrar que às vezes nós agimos não de acordo com a nossa idade cronológica. Eu, por exemplo, os senhores em casa, as senhoras em casa vão dizer, o padre não parece, mas eu tenho 48 anos. Eu devo me comportar como uma pessoa de 48 anos. Eu tenho que ter essa clareza. Não cabe a mim certas atitudes próprias de crianças, de adolescentes. Eu não estou dizendo que aquelas atitudes de crianças e adolescentes são piores, nós podemos desprezá-las. Não, são atitudes para cada época da história. A gente não pode ficar nesse mar de vergonha, eu fiz isso. Já fez, eu era criança, eu era adolescente, eu era um jovem, agora eu sou um adulto. Então eu tenho que aprender com as vicissitudes da vida. Eu tenho que aprender com tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida, de modo que hoje eu seja um homem um pouco mais previdente do que eu fui outrora. Para tanto, abrirmos-nos para a ação da graça de Deus e suplicar a Ele a sabedoria. Porque inteligente todos somos. Todos nós aqui, eu tenho certeza, todos nós aqui somos inteligentes. A inteligência que se apresenta sob diversas aptidões. Vocês não estão vendo, mas aqui tem uma série de câmeras, uma pequena, uma grande, uma média, não sei o quê, né? Eu, por exemplo, não sei mexer nisso, mas ninguém reza melhor do que eu a missa. O que eu quero dizer, todos somos inteligentes. Eu posso até aprender a mexer com as câmeras como eles podem aprender a rezar a missa. Mas para dizer que todos somos inteligentes, todos temos capacidades, todos temos aptidões, mesmo que elas estejam muitas vezes ocultas, nós temos. Agora, para além da inteligência, é preciso suplicar a Deus a sabedoria para contemplar os mistérios de Deus e a sabedoria para pedir ao Senhor humildade de reconhecer que nós somos dependentes dele. A sabedoria que vai nos ajudar a nos relacionar com Deus, a sabedoria que vai nos ajudar a relacionar com os irmãos e irmãs, sabendo em que medida o irmão e irmã pode entrar ou sair. A sabedoria vai ajudar com que nós saibamos lidar conosco mesmo, no sentido de entender nossas luzes e sombras, evitarmos o mar de desculpas, evitarmos o mar de escrúpulos, evitar o mar de culpas, evitar o mal de tristeza. Pessoas chegam a mim, padre, eu não valho nada. Vale sim, você vale um Salvador na cruz. Deus te ama imensamente. Não lute contra você mesmo. Acredite que você é valioso aos olhos de Deus. O Pai é capaz de tatuar seu nome na palma da mão. O Pai é capaz de trocar reinos por ti. O Pai foi capaz de entregar seu Filho único para morrer para a sua salvação e para que você seja feliz. Contudo, você tem que cooperar. Contudo, você tem que ser humilde. Nós temos que ser humildes e suplicar a Deus que Ele nos ajude, dando-nos sabedoria para que possamos prosseguir em nossa caminhada, enchendo nossa vasilha com o óleo do amor. São Paulo, nessa primeira carta aos Tessalonicenses,
nos fala sobre a incerteza a respeito dos mortos. E São Paulo diz para que nós não fiquemos tristes como os outros que não têm esperança. Nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando de humildade, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de vigilância, nós estamos falando de crescimento, de maturidade, porque nós cremos que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Porque senão nós seremos o povo mais bobo dessa terra. É porque Ele morreu, viveu, sofreu e morreu e ressuscitou, é que nós cremos que nós podemos nos tornar melhores. Por isso, irmãos e irmãs, roguemos ao bom Deus que estejamos vigilantes, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Quando o Senhor chegar, como estaremos? Se não há amor, plante amor e colherá amor, pois no entardecer da vida seremos julgados pelo amor que tivemos e fizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.